Sabe, quando Jesus veio ao mundo e se fez um de nós, olha bem para mim, é porque Ele queria que eu e você entendêssemos que Ele veio justamente para fazer com que aquele véu do templo fosse rasgado, e a gente compreendesse que Deus não é o Deus distante de mim, de você. Ele é real, Ele é vivo, muito mais do que o ar que a gente respira. Ele é real. Mas nós vivemos no meio de uma geração que parece que se esfriou. Nós vivemos no meio de uma geração que parece que abandonou o primeiro amor. Uma geração que já teve experiências sobrenaturais com Deus, mas parece que, com o passar do tempo, começou a achar o que era extraordinário, ordinário. O que era incomum, incomum. A verdade é que muitas vezes o diabo, ele tenta fazer com que uma história seja reescrita. E fazer com que o intento do coração dele venha a tomar forma. O que foi que o diabo tentou fazer com Adão e com Eva? Justamente arrancar, destruir o relacionamento que eles tinham com Deus. É sempre assim. Quando eu perguntei a Deus qual era a palavra profética para o ano de 2025, porque a palavra profética para 2024 foi ano da maturidade. E vou dizer, viu, para se tornar maduro dói. Lembram da série de mensagens mostrando que o crescimento traz dores? A gente começa a viver circunstâncias na nossa vida que a gente diz assim: calma, Deus, eu pensei que o ano seria mais tranquilo. Mas para a gente amadurecer, para a gente crescer, às vezes a gente vai cair. Não é assim com a criança? Ela começa a aprender a andar e algumas vezes, puf, cai. Mas chega uma hora em que ela fica firme. E eu perguntei a Deus: Deus, o que vem depois da maturidade? E foi tão lindo quando Deus disse assim: depois da maturidade vem a intimidade. Porque a maturidade nos leva a vermos as coisas de uma outra forma e ótica. Engraçado porque ontem eu recebi um vídeo de algumas pessoas lá do Brasil. E é engraçado porque todo ano é da mesma forma. Eles ficam mandando mensagem: e aí, pastor, qual é a palavra profética do ano? Porque é a mesma para todos os campos. E alguns disseram assim: eu acho que a palavra profética do ano de 2025 vai ser o ano da colheita. Pastor, pelo amor de Deus, a gente tem que colher esse ano, pastor, porque olha, foi muita semeadura, foi muita... Alguns disseram: não, vai ser o ano... Começaram a falar alguns adjetivos bons, e lá dentro do meu coração Deus disse assim: tudo isso que eles querem começa com a intimidade. E eu creio, vai ser um ano em que a gente vai conhecer Deus, não de ouvir falar. Os nossos olhos vão enxergá-lo. Vai ser um ano onde a gente vai ouvir a voz de Deus como a gente nunca ouviu antes. Vai ser um ano em que a gente vai ter experiências extraordinárias com Ele, de uma forma que a gente nunca
teve antes. Mas para isso a gente vai precisar dar passos que vão nos ensinar o que a intimidade pode gerar na nossa vida. E hoje eu quero trazer a história de um jovem que se tornou íntimo de Deus. A Bíblia fala sobre Samuel. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: falava o jovem Samuel ministrando perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, veja a expressão que é trazida aqui, a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar habitual, os seus olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, tendo-se apagado a lâmpada de Deus. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Perceba bem que uma das primeiras expressões que é trazida aqui diz que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Mas para pensar. Aqui é na época de um profeta, Eli. A Bíblia diz que Eli estava deitado no seu lugar habitual. Seus olhos começavam a escurecer a ponto de não poder ver, tendo-se apagado a lâmpada de Deus. Aqui a Bíblia não está falando simplesmente de características humanas que estavam acontecendo na vida de Eli, mas era a realidade espiritual de uma nação. Eli, como profeta, havia deixado o extraordinário se tornar comum na sua vida. É tanto que lá na frente nós vamos encontrar o profeta Eli sendo conivente com os erros dos filhos. E ele foi omisso. E é aí que Deus levanta alguém para poder ouvir o que ninguém ouvia, ver o que ninguém mais via e falar o que ninguém mais falava. Samuel. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus bradou no meu coração e disse: filho, infelizmente, o que aconteceu no passado não deixa de ser realidade no presente. Sabe por quê? Responda para você, porque eu vou responder para mim. Será que esse momento que nós estamos tendo é o único momento em que a gente louva a Deus? Será que esse momento é o único momento em que a gente ouve uma palavra de Deus? Será que esse momento é o único momento em que a gente diz que está tendo intimidade com Deus? Sabe, quando a gente fala sobre intimidade, ano da intimidade, intimidade não é religiosidade, é relacionamento. E é muito mais do que eu e você frequentarmos uma igreja, irmos para um culto, ou frequentarmos uma célula. É o sonho do coração de Deus, é estilo de vida, é o desejo dele que a gente o conheça como nunca o conheceu. Mas Eli
estava deitado no lugar habitual. Na verdade, ele estava no lugar da acomodação. Ele não era mais o mesmo que orava, ele não era o mesmo que buscava a presença de Deus, que ouvia a voz de Deus. Ele não era mais o mesmo de antes. A minha pergunta para mim e para você hoje é: será que nós somos o Eli dessa história? Talvez você está aqui e você está pensando: meu Deus, havia uma época na minha vida em que eu amava jejuar. Havia uma época na minha vida que eu amava buscar a presença de Deus, que eu me levantava de madrugada. Havia uma época na minha vida em que eu me alimentava intensamente da palavra do Senhor. Mas eu esfriei. Eu parei no meio do caminho. Eu me deitei no lugar habitual. A lâmpada se apagou. Eu sei que a gente está vivendo os últimos tempos e eu acredito que Deus está levantando uma geração agora como a de Samuel. Uma geração que vai brilhar a glória, a luz, a presença do Senhor nas trevas. É uma geração que onde chegar e que tiver angústia, que tiver tristeza, e essa geração é a geração que vai mudar os ambientes. Mas a gente só muda ambiente quando aqui dentro foi mudado. E aqui dentro só é mudado pela presença de Deus. Não é um título, não é nada, não é ir à igreja, não. É aqui. Quais são as distrações que tem feito talvez a gente se distanciar da presença de Deus? Esse ano 2025 é o ano em que a gente tem que apertar aquela tecla mute. A gente tem que colocar no mudo justamente todas as distrações, todos os ruídos que tentam nos afastar do que é mais importante. E a gente sabe qual foi a decisão que Maria tomou. A mesma decisão de Samuel. Porque a Bíblia diz: Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel entendeu. Sabe por que ele entendeu? Porque Samuel foi gerado como fruto da intimidade de uma mãe com Deus. Diante de uma circunstância tão desastrosa para a vida dela, Ana, que não podia ter filhos. E você deve lembrar da história, porque ela mesma ficava em casa ao invés de ir ao templo. Até que tem uma hora em que a chave vira, pá! E ela entende que ela precisava de Deus. Que ela precisava se colocar diante do Senhor e precisava abrir o coração para Ele, porque Ele é um paizão. Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos abraça, Ele nos coloca no colo, Ele limpa, enxuga nossas lágrimas, Ele perdoa nossos erros, Ele faz tudo. E quando Ana vai ao templo e começa a orar, ela só diz assim: Deus, eu quero um filho homem, mas esse filho homem não vai ser meu, vai ser teu. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: Deus, eu quero um filho que vai te conhecer mais do que me conhece. Eu quero um filho que vai ter intimidade com o Senhor de uma forma sobrenatural. E através dessa intimidade ele vai poder tocar o coração das pessoas com aquilo, a presença que ele carrega. Por isso que ela teve esse menino, e ela não sabia se teria mais filhos, mas ela gerou Samuel em intimidade. Olha bem para mim, intimidade com Deus é somente tudo que nós precisamos. Mas os passos que nós precisamos tomar para que essa vida seja vivida, está
aqui, na história de Samuel. O primeiro passo é quando a gente começa a entender que intimidade começa com posicionamento. A Bíblia diz que Samuel estava deitado no templo onde se encontrava a arca de Deus. Não foi o profeta Eli que disse assim, vai dormir lá. Foi Samuel que decidiu dormir ao lado da arca. Existe uma grande diferença entre templo e arca. Muito grande. É como se o templo fosse simplesmente aqui o lugar onde a gente vem, a gente levanta a mão, a gente adora, a gente ouve uma palavra. Arca é quando a gente sai daqui. Arca é qualquer lugar onde a gente está, é dentro de casa, é no trabalho, é treinando, o que você estiver fazendo é a arca, é a presença. A arca era o símbolo da presença de Deus. Nós vamos encontrar um homem que escolheu se posicionar e viver em intimidade. Onde é que a gente tem escolhido estar? Com quem a gente tem escolhido estar? Meu Deus, eu acredito que 2025 é o ano em que a gente vai se posicionar do lado de Deus como nunca se posicionou antes. É um ano em que a gente vai pegar distrações, ruídos, nós vamos pegar coisas que tentam nos afastar, talvez relacionamentos que tentam nos afastar de Deus, e a gente vai dizer assim, Deus, o Senhor é a minha prioridade. E eu quero que você entenda isso, porque posicionamento não é sobre perfeição. Há algumas pessoas que dizem assim, pastor, mas eu não busco a Deus, porque eu me sinto tão assim, sabe, não merecedor da presença. Deixa eu te dizer uma coisa, nós só estamos diante da presença dele por causa da graça, por causa das misericórdias dele, que são a causa de não sermos consumidos. Por isso que não é sobre perfeição, é sobre prioridade. Você acha que Samuel era perfeito? Não. Engraçado, Samuel estava diante de um homem que era imperfeito, o profeta Eli. Foi o mesmo que olhou para Ana e disse assim, sua bêbada. E quando ela diz, não, eu não bebi, a tua serva está angustiada. E ali naquela hora ele abençoa ela. Eli não era perfeito, Samuel não. Mas Samuel decidiu priorizar quem era perfeito. Eu e você precisamos nos posicionar nesse ano de 2025 ao lado de Deus. E quando eu digo ao lado de Deus, é muito mais do que você participar de um culto, é muito mais do que você servir, é muito mais do que qualquer isso. É sobre estar onde Deus quer que você esteja. É sobre estar com Ele. Com Ele. Por isso que esse ano é um ano onde a gente vai ter que realinhar prioridades. Realinhar prioridades. Talvez a gente vai ter que olhar com outros olhos para a nossa rotina. Talvez a gente vai ter que olhar com outros olhos para os nossos problemas. Porque tem gente que diz assim, eu estou buscando a Deus, mas estou vivendo muitos problemas. É melhor você estar com Deus vivendo problemas do que estar sem Deus vivendo problemas. Porque Deus resolve os problemas. Ele tem a hora certa. Sabe, realinhar prioridades. Talvez até conquistas que Deus te deu, vão ter que ser deixadas de lado. Sabe por quê? Porque talvez elas podem te afastar da presença dEle. Vai ter que mudar de hábitos. Vai ter que rever escolhas. Vai ter que abandonar aquilo que te tira de perto da presença. Por isso que Samuel
decidiu, escolheu dormir no templo, perto da arca. Isso vai exigir sacrifício. Intimidade exige sacrifício, e sacrifício é uma palavra muito forte para muitos. Olha para mim. Talvez esse ano você vai ter que sacrificar suas redes sociais. Qual foi a última vez que você disse que o tempo que você passava nas redes sociais seria o tempo que você iria passar com Deus? Intimidade exige sacrifício. Talvez compromissos que não vão te edificar e você vai ter que abrir mão. Por quê? Porque você vai querer conhecer mais de Deus. Eu acredito que a glória de Deus só se manifesta quando nós nos colocamos na presença dEle. Feito Moisés, na presença do Senhor, o seu rosto resplandecendo. E o melhor de tudo é que hoje não tem véu para ser colocado à nossa frente. Quando a Bíblia diz que a gente é luz do mundo, quando a Bíblia diz que a gente é sal da terra, deixa eu te falar, eu acredito do fundo do meu coração que a vida de Deus em mim e você, quando a gente chega em qualquer lugar, sem precisar sequer falar nada, é como um perfume gostoso, sabe? Aquela pessoa que coloca aquele perfume, que quando chega no lugar incensa. Eu acredito, quando a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, é isso. Quanto mais a gente está pertinho de Jesus, a gente vai pegando o perfume dele, e quando a gente sai andando por aí, as pessoas passam e dizem, que perfume gostoso. E quando a gente gosta do perfume, o que é que a gente faz? Qual é a marca? E a marca desse perfume tem um nome. É Jesus. Gente, vamos levar Jesus para as pessoas. Vamos levar Jesus. Você que mora no Brasil, vamos levar Jesus para o Brasil. Você que mora aqui nos Estados Unidos, vamos levar Jesus para essa nação. Mas a gente vai ter que se posicionar. E quando a gente se posiciona, a gente se sacrifica. O que é que você está disposto a deixar perto da arca neste ano de 2025? Para que não atrapalhe a sua proximidade da presença dEle. Samuel se posicionou. Mas nós vamos aprender que o outro passo que foi dado em relação à intimidade de Samuel com Deus é que a intimidade requer discernimento da voz de Deus. 1 Samuel 3, versículos 4 e 5 diz: então o Senhor chamou Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu até ali e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Mas ele disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas discerni-la é um aprendizado. Tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não consegue discerni-la, não tem a sensibilidade para dizer, é Deus que está falando mesmo, e eu vou tomar essa decisão, e eu vou obedecer, e eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Engraçado, porque Samuel estava ao lado de um homem que era para ter reconhecido a voz de Deus. O profeta Eli era profeta, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus, a ouvir direcionamentos, mas ele perdeu, ele desaprendeu, ele deixou de lado a sensibilidade do seu espírito, do seu coração. O que a gente aprende aqui é que a intimidade é um processo. Um processo.
É como num relacionamento. Eu lembro que quando eu conheci Thalita, ela era novinha demais. Ainda bem que Sara e Laura não estão nesse culto, e nem Helena. Mas Thalita tinha de 15 para 16 anos. Eu lembro que, quando eu falei com ela, eu fiquei imaginando o que é que os pais dela iriam dizer. Eu disse assim: eu vou fazer como Jacó. Eu espero 7 anos, e se for preciso, espero mais 7. A gente começou a namorar. E por namorarmos e conhecermos um ao outro, eu decidi tomar a decisão de noivar. Por quê? Porque é um processo, intimidade é um processo. Noivei, casei. São 24 anos e com a intimidade que foi um processo no namoro, no noivado e no casamento, vieram as filhas. É mais ou menos isso com Deus. O problema é que às vezes a gente para numa fase do processo. Começa a conhecer Jesus, a buscar Jesus, até aquele fogo, a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia toda. Porque quando o ano vai começando, tem muita gente que diz assim: esse ano eu leio. Ah, não, eu quero orar todo dia, esse ano eu oro. Ah, não, eu quero fazer um jejum, esse ano eu jejuo. Aí começa até bem, mas daqui a pouco, é o processo, para no processo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você me conheça mais. Por isso que eu acredito que Deus quer falar coisas ao meu coração, ao seu coração, que Ele nunca falou antes, ou talvez tenha falado, mas nós não conseguimos discernir. Nos 22 anos de ministério, todos os anos, todas as palavras proféticas se tornaram realidade. Todas. E talvez você pergunte: mas como foi isso? Eu ouço a voz de Deus. Eu nunca ouvi de forma audível. Mas eu ouço a voz de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já sabia o que ia acontecer antes de vir para cá, para os Estados Unidos. Já. Cada dia de manhãzinha, quando eu me levanto e que digo assim: paizão, eu já disse que te amo hoje. Te amo. E eu fico em silêncio, só para ouvir a voz dele, só para escutar o que ele quer me falar. E se você acha que isso é uma exclusividade, porque o senhor é pastor, então, não. Entenda, eu sou filho, como você também é. Deus é o Deus que quer que a gente ouça a voz dele de uma forma tão linda, que eu vou te dizer, ele insiste. Quantas vezes Deus teve que repetir para que Samuel viesse a entender através do profeta Eli: ei, é Deus falando com você. Foram 4 vezes. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu persisto em que você me conheça, em que você tenha intimidade comigo. Quantas vezes você não já ouviu a voz de Deus dizendo o seu nome? Glauber, meu filho. E até hoje você está perguntando: é Deus? É Deus? É Deus? E Deus está dizendo: sou eu. Eu quero que você identifique minha voz. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você mergulhe em mim. Eu quero que eu seja seu tudo. Mas é um processo. Não pule as etapas. Não pule o processo.
que hoje eu e você possamos, como num relacionamento, entender que, a gente está chegando a cada dia mais perto do Senhor. Quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está adorando, quando a gente está louvando, quando a gente está permitindo que o Senhor trate aqui dentro do nosso coração. O ano da intimidade é o ano em que a gente precisa perguntar: Senhor, como é que o Senhor quer falar comigo? Porque Ele fala. É só a gente silenciar o que a gente precisa silenciar. Se a gente parasse um pouco mais para falar menos e escutar mais de Deus, muita coisa mudaria. Mas eu quero que eu e você entendamos um terceiro e último passo. Não adianta de nada nos posicionarmos, conseguirmos discernir a voz de Deus, se a gente não entender que intimidade existe resposta ao chamado. Deus nunca vai falar comigo e com você simplesmente por falar, só para que eu e você venhamos a dizer assim: Deus falou comigo, não. Lá em 1 Samuel 3, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: o Senhor voltou a chamá-lo pela terceira vez: Samuel, Samuel. Então Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Sabe o que é que Deus queria de Samuel? Resposta. Sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Resposta. O que Deus está dizendo é assim: ei, você vai ouvir minha voz e vai obedecer aquilo que eu estou falando para você? Porque João 10, 27 diz, é Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nesse ano da intimidade, Deus está justamente nos chamando para a gente separar tempo para ouvir a sua voz. Ele está nos chamando para que a gente obedeça direcionamentos que Ele vai trazer para a nossa vida. Aí sim, o ano da intimidade vai ser ano de colheita. Aí sim, o ano da intimidade vai ser o ano da promessa cumprida. Aí sim, o ano da intimidade vai ser o ano daquilo que está no seu coração. Mas a gente tem que entender qual é a base, qual é a essência, qual é o firmamento. Porque intimidade com Deus não é completa sem uma resposta. Samuel disse assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu acredito que 2025 vai ser o ano de respostas, mas entenda, não são as suas respostas em si, as que você quer para você, é a sua resposta para Deus. Porque quando você der a sua resposta para Ele, Ele vai dar as dele para você. Por isso que para responder o que Deus quer que você responda, você vai ter que ter coragem. Porque geralmente quando Deus fala comigo, com você, é porque tem desafio grande pela frente. Quando Deus fala comigo, com você, é porque vai ter que ter renúncia. Quando Deus fala comigo, com você, é porque vai ter tratamento. Quando Deus fala comigo, com você, é porque Ele simplesmente quer que a gente o ouça e diga sim. Foi assim quando Ele procurou e falou com Gideão, foi assim quando Ele falou com Moisés, foi assim quando Ele falou com Josué, foi assim quando Ele falou com Samuel, é assim comigo, com você.
Mas para você descobrir o que é que Ele quer que você faça, na verdade, descobrir quem Ele quer que você se torne. Não é o fazer, é o ser. É o se tornar. Você quer que eu te ensine? O que é que eu e você vamos precisar fazer mais em 2025? Fique em pé no seu lugar. Pode ficar de pé, por favor. O que Deus quer que eu e você façamos mais em 2025 é isso aqui, ó. Deus só quer que eu e você entendamos que da mesma forma que Ana se prostrou diante da presença dele, no pior momento da sua vida, no dia da angústia, quando ela não tinha mais respostas, quando ela era confrontada por Penina, ela nunca ia ao templo, ela não ia à presença de Deus. Mas quando ela entendeu que era dessa forma que ela ia vencer, o milagre aconteceu. Samuel nasceu. Mas não era qualquer menino. Não era. Era uma promessa. Se ajoelha no seu lugar, por favor. Fica com sua família. Vem cá, meus amores. Nós estamos a poucos minutos de romper o ano. Que esse dia seja o dia onde eu e você vamos nos comprometer. Comprometer com a presença do Senhor na nossa vida. Colocando como prioridade. Desejando ter a intimidade que talvez nunca tivemos em toda a nossa história de cristão. Que esse ano de 2025 seja o ano em que a gente entenda que precisa olhar para a face dele, ao invés de querer olhar para as suas mãos. Que esse ano de 2025 seja o ano em que a glória da presença do Senhor vai se manifestar na nossa vida como nunca se manifestou antes. E a glória do Senhor vai ser vista onde quer que formos. Vidas vão ser tocadas. Milagres vão acontecer. Haverá transformação. Haverá mudança. Esse ano de 2025, Deus, é o ano em que nós não queremos te pedir nada. É o ano em que nós queremos o Senhor. Nós te queremos, Jesus. Porque sabemos que sem a tua presença somos nada. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Sabemos que o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. E só podemos ir ao Pai se for por ti. E hoje, nós como tua igreja, queremos deixar de lado as distrações. Queremos abandonar hábitos. Talvez relacionamentos que nos afastam
de Ti, Senhor. E em arrependimento, nós nos humilhamos diante do Senhor. Como diz a Tua palavra, humilhem-se diante da potente mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. É diante do Senhor que nós vamos nos ajoelhar. É diante do Senhor que nós vamos nos prostrar. É diante da Tua face que nós queremos estar. Por isso nós nos comprometemos em voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à essência e vivermos, Deus, algo maior contigo. Nossos olhos estão em Ti, Senhor. Tu és o tesouro da nossa vida. Tu és o nosso tudo. Hoje, com mais um ano se passando e um novo ano chegando, nós falamos como Samuel. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Fala como nunca falaste antes. Manifeste-se como nunca te manifestaste antes. E a partir de hoje, nesse novo ano que se inicia, nós nos comprometemos contigo. E nós queremos te dizer, Deus, queremos o Senhor acima de tudo, acima de todos, porque o Senhor é o nosso tudo. Que o ano da intimidade comece e que possamos viver de uma forma que nunca vivemos antes, mergulhados no rio do Senhor, não só por um ano, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.